A sala estava silenciosa, exceto pelo som das páginas de uma Bíblia sendo viradas. Davi, um jovem cristão de 23 anos, sentou-se frente a frente com seu pastor, com uma pergunta que o inquietava há semanas. Pastor, será que fazer uma tatuagem desagrada a Deus? A dúvida pairava em sua mente desde que começou a pensar em marcar a pele com um versículo bíblico que sempre o inspirou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor, com um olhar acolhedor, fez uma pausa antes de responder. Ele sabia que a questão não era apenas sobre tintas e desenhos, mas sobre algo muito mais profundo. Fé, convicção e a busca por viver segundo a palavra de Deus. Foi então que ele decidiu não dar uma resposta pronta, mas conduzir Davi a uma reflexão fundamentada na Bíblia. Esse cenário, embora fictício, representa um questionamento real para muitos cristãos hoje. As tatuagens deixaram de ser associadas apenas à rebeldia ou movimentos culturais específicos. Agora, são vistas como uma forma de arte, expressão pessoal e, para alguns, até um testemunho de fé. Contudo, para os evangélicos, qualquer decisão deve ser submetida à análise da Bíblia, que é a base de todas as respostas. E assim começamos nossa jornada. O que as Escrituras realmente dizem sobre tatuagens? Como entender esse tema à luz do contexto histórico, cultural e espiritual? É possível encontrar um equilíbrio entre a liberdade em Cristo e a responsabilidade de glorificar a Deus em tudo o que fazemos? Davi sabia que a resposta não seria simples, mas estava disposto a mergulhar fundo nessa questão, assim como nós faremos agora. Afinal, mais do que uma dúvida pessoal, esta é uma oportunidade de aprender como aplicar os princípios bíblicos em decisões do dia a dia. Para entender essa questão profundamente, precisamos voltar no tempo e explorar a origem e o significado das tatuagens. Será que seu contexto histórico pode nos ajudar a interpretar o que a Bíblia quer nos ensinar? Origem e contexto histórico das tatuagens. Para compreender como a tatuagem se tornou um tema de debate dentro da fé cristã, é essencial voltar às suas origens e analisar o significado que ela carregou ao longo da história. A prática de marcar a pele com tinta é tão antiga quanto a própria civilização. Escavações arqueológicas revelam que povos como os egípcios, os celtas e os polinésios já utilizavam tatuagens para rituais religiosos, identificação tribal e expressão cultural. Na antiguidade, as tatuagens tinham funções específicas. Entre os egípcios, eram usadas como símbolos de devoção a divindades ou para indicar status social. Na cultura polinésia, cada desenho tinha um propósito espiritual, marcando a transição de fases importantes na vida, como o casamento ou a chegada da idade adulta. Para os romanos, por outro lado, tatuar a pele era muitas vezes um símbolo de escravidão ou punição para criminosos. Essas práticas não passaram despercebidas para os povos da Bíblia. No mundo antigo, especialmente na época dos israelitas, as marcas no corpo eram frequentemente associadas a rituais pagãos. Tribos vizinhas de Israel faziam incisões e tatuagens como parte de cerimônias religiosas, invocando deuses ou honrando os mortos. Foi nesse contexto que surgiram as proibições em Levítico, onde Deus instruía os israelitas a se afastarem dessas práticas, para preservar sua santidade como nação separada. No entanto, ao longo dos séculos, o significado da tatuagem mudou radicalmente. Hoje, ela não é mais vista apenas como um símbolo de devoção religiosa ou identificação tribal, mas como uma forma de arte e expressão individual. Para muitos, tatuar um versículo bíblico ou uma cruz pode até ser um testemunho de fé. Mas será que o contexto histórico e cultural original ainda deve influenciar nossas decisões sobre o tema? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar diretamente para as Escrituras. O que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Vamos explorar o contexto e a interpretação do versículo mais citado nesse debate. O que a Bíblia diz sobre tatuagens? A resposta mais direta à pergunta sobre tatuagens na Bíblia está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz: Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Este versículo frequentemente surge em debates teológicos, sendo usado por aqueles que condenam a prática. Mas o que ele realmente significa? Para entender a profundidade dessa passagem,
é essencial analisar seu contexto histórico. Deus deu essa orientação ao povo de Israel enquanto estabelecia leis que os distinguissem das práticas pagãs das nações vizinhas. Entre essas nações, como os cananeus, era comum fazer marcas no corpo em rituais de luto ou idolatria, muitas vezes dedicados a divindades falsas. A proibição visava preservar a pureza espiritual de Israel, enfatizando que eles deveriam ser um povo santo e separado. No entanto, alguns teólogos argumentam que essa proibição estava ligada a um contexto específico da antiga aliança. Muitas das leis cerimoniais e culturais dadas em Levítico, como as relacionadas a alimentos impuros ou roupas de tecidos mistos, não são mais aplicáveis aos cristãos da Nova Aliança, conforme ensinado no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus declara: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Isso significa que o foco da fé cristã mudou do cumprimento literal das leis cerimoniais para a obediência aos princípios espirituais. Ainda assim, o versículo de Levítico não deve ser ignorado. Ele nos lembra da importância de considerar o significado espiritual por trás de nossas ações. Fazer uma tatuagem pode não ser pecado em si, mas os motivos e o impacto espiritual dessa decisão são fundamentais. É por isso que a questão não termina aqui. Ela nos leva a explorar como interpretar e aplicar essas orientações bíblicas na vida cristã moderna. Para avançarmos, precisamos entender como as igrejas evangélicas e teólogos interpretam a prática de tatuar o corpo e o que isso implica para a liberdade e responsabilidade cristã. Interpretação teológica para os evangélicos. O tema das tatuagens gera debates intensos entre teólogos e líderes evangélicos, resultando em interpretações diversas. Alguns veem a prática como uma violação direta dos princípios bíblicos, enquanto outros a enxergam como uma questão de liberdade cristã, desde que feita com discernimento e motivação correta. Para compreender melhor, é importante analisar essas diferentes perspectivas. De um lado, há aqueles que defendem uma interpretação mais conservadora. Essa visão sustenta que, embora a proibição de Levítico capítulo 19, versículo 28, estivesse ligada ao contexto cultural do Antigo Testamento, o princípio subjacente ainda se aplica: evitar práticas que possam desonrar a Deus ou associar-se a costumes mundanos. Para essas pessoas, o corpo é visto como um templo do Espírito Santo, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por outro lado, há uma interpretação mais liberal, que considera a tatuagem uma questão de consciência pessoal. Teólogos que defendem essa abordagem argumentam que a nova aliança, estabelecida por Cristo, trouxe liberdade em relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Eles apontam que a Bíblia enfatiza a pureza do coração e das intenções, e não necessariamente regras externas. Versículos como Romanos capítulo 14, versículos 22 e 23, que abordam a liberdade cristã, são frequentemente citados. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Além disso, muitos líderes evangélicos alertam contra o julgamento precipitado de outros cristãos. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2 nos lembra: "Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados." Isso significa que a decisão de fazer uma tatuagem deve ser pessoal, tomada em oração e com sabedoria, considerando não apenas o impacto espiritual, mas também o testemunho cristão diante da sociedade e da igreja. Por fim, há um ponto comum entre as duas visões: o princípio de glorificar a Deus em tudo. Seja decidindo por fazer uma tatuagem ou não, o foco do cristão deve ser honrar ao Senhor em sua vida. Isso exige reflexão, oração e busca pela vontade de Deus, reconhecendo que nossa liberdade em Cristo vem acompanhada de responsabilidade espiritual. Com isso em mente, é hora de refletir sobre as implicações práticas dessa decisão na vida cotidiana de um cristão.
Como equilibrar liberdade, responsabilidade e testemunho. As implicações espirituais e pessoais. Decidir fazer ou não uma tatuagem vai muito além de um ato estético ou cultural. Para o cristão, é uma escolha que reflete princípios espirituais, responsabilidade pessoal e o desejo de glorificar a Deus. Portanto, antes de qualquer decisão, é importante considerar as implicações dessa prática em diversas áreas da vida. A primeira questão a ser avaliada é a motivação. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, aprendemos que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se a intenção por trás de uma tatuagem é glorificar a Deus, testemunhar a fé, ou expressar algo que fortaleça sua caminhada cristã, muitos teólogos concordam que não há impedimento bíblico. Contudo, se a motivação estiver enraizada em vaidade, rebeldia ou conformismo com padrões mundanos, é necessário reavaliar a decisão. Outro ponto importante é o impacto dessa escolha no testemunho cristão. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. O que implica viver de maneira que edifique e inspire os outros. Embora a sociedade moderna seja mais aberta em relação às tatuagens, certos círculos cristãos ainda podem interpretá-las como algo negativo. Nesse caso, é crucial refletir se a decisão causará escândalo ou será uma barreira para compartilhar o Evangelho. Além disso, a tatuagem deve ser vista como algo permanente. Antes de fazer qualquer marca, é essencial ponderar sobre como ela será percebida ao longo do tempo. Uma decisão impensada pode gerar arrependimento e impactar áreas como a vida profissional, os relacionamentos ou até a forma como o cristão se percebe no futuro. Por fim, é importante lembrar que, independentemente da escolha, o mais importante é manter uma vida centrada em Cristo. Como Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dessa forma, toda decisão deve passar pelo filtro da oração, da palavra de Deus e do conselho de líderes espirituais confiáveis. Com essas reflexões em mente, nos aproximamos de uma conclusão. Como unir liberdade, responsabilidade e fé, para que decisões como essa sejam uma forma de honrar a Deus? Ao final dessa jornada, fica claro que a questão das tatuagens para os cristãos não tem uma resposta única e definitiva. A Bíblia nos dá princípios sólidos para guiar nossas decisões, mas também nos ensina que cada escolha deve ser feita com fé, sabedoria e discernimento. Mais importante do que a presença de uma marca na pele é a marca de Cristo em nosso coração. Como vimos, o versículo de Levítico capítulo 19, versículo 28, fala de um contexto histórico específico, mas seus princípios ainda ecoam nos dias de hoje. Deus deseja que vivamos de forma separada das práticas que não glorificam seu nome. No entanto, o Novo Testamento nos lembra que não somos justificados por obras externas, mas pela fé em Cristo. Isso significa que a decisão de fazer uma tatuagem deve ser profundamente pessoal, tomada em oração e de acordo com os princípios bíblicos. Além disso, o cristão é chamado a viver em liberdade, mas uma liberdade que edifica e glorifica a Deus. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Isso nos convida a refletir sobre como nossas escolhas impactam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Por fim, o mais importante é que nossa vida seja um reflexo da glória de Deus. Se decidir fazer uma tatuagem, que ela seja um símbolo de sua fé, um testemunho vivo de seu compromisso com Cristo. Se decidir não fazê-la, que sua escolha também glorifique a Deus, demonstrando obediência e reverência. Em ambos os casos, o foco deve estar em honrar a Deus em tudo o que fazemos. A verdadeira tatuagem que importa é aquela que Deus grava em nossos corações. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, ele promete: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Essa é a marca que define quem somos, independentemente do que carregamos no corpo. Que possamos sempre buscar sabedoria em Deus para nossas decisões, permitindo que Ele nos guie em cada passo.
seja com ou sem tatuagens. Que nossa vida seja um testemunho de sua graça e amor.